Alô, torcedor do Botafogo, esse aqui é o Guia do Mundial de Clubes da OWTV Sport. A gente detalha para você como é que joga o Seattle Sounders também, depois como jogam o PSG e Atlético de Madrid, todo o grupo do Botafogo e de todas as equipes que enfrentam os clubes brasileiros. Tem análise em vídeo de gols marcados, gols sofridos, padrão tático, jogador destaque, fique de olho. Então não sai daí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu sou o Matheus Santana, tô aqui com o William Borges pra gente detalhar como é que joga esse Seattle Sounders, o que a gente pode projetar desse adversário aí do Botafogo, Will? É a primeira partida do Botafogo e acho que é o adversário mais fácil do grupo, né? Essa ficou fácil de dizer. Depois você enfrenta PSG e Atlético de Madrid, então acho que vale muito essa partida, é a partida inicial que vai dizer o que o Botafogo vai brigar na competição. Tem que começar com a vitória, porque depois vem 2 jogos dificílimos. Se você tropeçar, primeiramente, contra o Seattle, que é um adversário que vem para o Mundial em baixa, tá? A gente vai até falar melhor, mas é um adversário que vem em baixa. O Botafogo daí já sai numa situação meio ruim na competição, se por acaso tropeçar. O Seattle tá na competição porque venceu a Conca Champions de 2022. Então isso que adquiriu a presença. Como os times a maioria dos times da Liga Americana são times novos, das norte-americanas, são franquias, né? São times novos. É um time de 2009, mas já conquistou alguns títulos. Tem 2 MLS, tem o Supporter Shields, que é quem ganha a fase de grupos, a conferência da competição. Lá eles fazem um título para cada coisa. Ixi, tem um monte de coisa. US Open, Cup, tem alguns títulos. Então é um time até que relativamente novo, mas é um time que ganhou alguns títulos anos, já. É muito pouco, né? Mas dentro da sua liga já ganhou alguma coisa. E foi assim que se condicionou para disputar o Mundial. Porém, também chega para o Mundial numa crise interna. Recentemente, os jogadores fizeram um protesto em relação à premiação pela participação no Mundial. Acho que, se eu não me engano, faz umas 2 semanas, entraram numa partida com camiseta, inclusive com protesto contra a diretoria, enfim. Então é um time que chega em baixa e a gente até fez análise de outros times norte-americanos que vão participar da competição. A gente acha que é o pior time deles, até pela colocação no campeonato, tem sido o pior deles. Então é um adversário que o Botafogo tem que vencer, tem obrigação de vencer. Então, assim, é um time que chega em baixa, com alguns problemas internos, e aquilo que a gente estava conversando aqui antes do vídeo, já vamos explanar para o pessoal. Times americanos atacam muito, defendem mal. A gente vai acompanhar isso aqui. Todos os times americanos têm bastante gols feitos, mas daí se você puxa para a parte defensiva, toma muito gols. Puxando esse gancho, vamos para os números? 24 partidas na temporada. Só um adendo, a gente fez esse material e ontem teve um jogo que eles perderam de 3-0, então tá desatualizado. No caso, são 25 partidas na temporada, com 13 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. No caso, 48 gols marcados e 38 gols sofridos. Tomaram 3-0 ontem. 3-0 ontem, exatamente. Esqueci então, no desse dia detalhe. que esse vídeo está saindo, na terça-feira, o jogo foi domingo. Isso, exatamente. Perfeito. Exatamente. Perdão pela... Não, perfeito, perfeito. Mas o que a gente pode chamar atenção é um time que fez bastante gol na temporada, né? Média de 2 por partida, mas, ao mesmo tempo, também tem uma média que sofre mais de 1 gol por partida, como todos os times americanos. A gente até vai trazer melhor depois a análise em vídeo, mas deixa muito a desejar defensivamente. E uma coisa é o nível de enfrentamento do campeonato que eles estão, né? Uma coisa é você fazer muito gol na Liga Norte-Americana. Outra coisa é você pegar times mais encaixados, mais organizados, como o próprio Botafogo, que não vai ser bem assim. Então, trazendo um apanhado geral, acho que o Botafogo pode explorar bem essa parte mais frágil, que é a parte defensiva do Seattle. Então, o torcedor do Botafogo, olhando já essa nossa análise de cara, já dá um sorriso. Fala assim, bom, o jogo da estreia é para dar confiança, né? Tentar, de fato, vencer o Seattle, porque daí é 2 pedreiras, né? Cara, a primeira partida vale um caminhão, tá? A primeira partida vale um caminhão. O Botafogo vai... Eu acredito que deva vencer. E foi o melhor cenário, né, Will? Estrear contra o time mais fraco. Isso. Porque vamos supor que chegue já na terceira rodada, você já ia ter pego o PSG, Atlético de Madrid, então circunstâncias diferentes. Aqui você, ganhando a primeira partida, você chega para adversários mais favoritos com outro cenário. Talvez o PSG seja o favorito do grupo, provavelmente, é o atual campeão da Champions League, mas talvez você decida com o Atlético de Madrid e daí você possa ter possibilidades. Acho que o Botafogo, essa partida vai dizer muito sobre o que gostaria. Maravilha. Vamos para o jogador destaque desse time? Destaque. Tinham 2 possibilidades, se a gente tem o destaque, eu fico de olho, né? Mas eu trouxe para o destaque o Frei, goleiro que está lá faz mais de 10 anos. É o dono do time, ele está quase a vida inteira no clube. O clube tem 16 anos de história, ele tem 10 no clube. São mais de 350 jogos com a camisa do time, então é um goleiro que tem bastante história lá, até, se eu não me engano, ele está com 38 anos, então já está mais velho, mas é um cara com a história e é um dos destaques do time. Trazendo um pouquinho de números do Frei recentemente, você veja 2025, 18 jogos, 21 gols sofridos, 44 defesas e porcentagem de defesa, 67%, quase 70% de porcentagem de defesa. O que significa isso? Cada 10 bolas
que vão no gol, ele defende aproximadamente 7 e outras 3 ele leva. Se for ver, é um número ok até, né? Números em 2024, 34 jogos, 33 gols sofridos, 95 defesas, porcentagem de defesas, 74%. Então a gente vai ver até que caiu um pouquinho de produção de 2024 para 2025. Quase mantém ali, né? Chega ali perto É uma dos média. 70%. É uma média dele ali. Se for ver 95 defesas para 30 e poucos jogos, ele tem uma média de... Quase 3 defesas. 3 defesas por partida. Mas é um dos destaques muito por conta de ser o capitão do time e por ter esse tempo todo, né? Essa influência toda perante ao elenco. É aquela liderança, né? Isso, liderança. É a palavra que me faltou. Boa. E o jogador pra gente ficar de olho, então? Que, na verdade, hoje é o destaque do time. A gente até puxou pro Frei, porque... por todo o histórico, mas o destaque do time, o jogador que mais... É que o Frei talvez seja a cara, como você falou, né? A cara da franquia é o Frei. Isso, exatamente. Albert Rusnak é o jogador de destaque do time, principalmente na parte ofensiva. Ele é um meio atacante, e a gente pega os números dele, ele é extremamente participativo, e até nos lances que a gente vai trazer a seguir, ele é sempre nessa parte ofensiva, é ele que aparece condicionando muito o time do Seattle. Trazendo um pouquinho de números da temporada, números na MLS, tá? Em 2025. 16 jogos, sendo 12 como titular, 7 gols e 3 assistências. 10 participações em gol. A gente pega 10 participações em gols, sendo que ele foi 12 vezes titular. Tem 4 jogos que ele entrou no decorrer. 2,3 aqui, média por partida, né? Por 90 minutos. Média de 2,3 finalizações por partida. 5 grandes chances criadas nesses 16 jogos. Média por partida também, 2,9 passes decisivos. Passes certos, 89% de passes certos. O que quer dizer isso? É um número muito alto, até porque ele é um meio atacante. Uma coisa é um zagueiro ou um jogador mais defensivo ter tantos passes certos tocando a bola de lado. Ele já participa dessa parte mais ofensiva. E daí esse outro dado vai trazer isso. Passes certos no terço final, 77%. Então é um nível muito alto de acerto, porque quase 80% de acerto na parte ofensiva. Quando você tem que tentar mais, você tem que... É onde você pega a bola com um monte de marcadores querendo roubar a bola de fato de você, né? Extremamente forçado, então são números bons. E também bolas recuperadas, é uma média de 2,1 bolas recuperadas por partida. Então, percebe que ele também tem essa ajuda um pouco defensivamente, por mais que a principal obrigação é ofensiva. Então a gente já vê um destaque no gol, o Frei. Agora o Albert Rusnak, é aquele jogador da frente ali para fazer a diferença. Vamos falar um pouco... Ele é um meio atacante. Um meio atacante, perfeito. Isso. Vamos falar um pouco do time base, então? Vamos lá. E a gente vai ver agora onde que o Rusnak joga no campo. Vamos lá, então. Eles jogam numa espécie de 4-2-3-1. Na verdade, é um time que está muito desfalcado. Tá? Eles têm alguns desfalques na defesa que não vão para essa competição. Além do maior artilheiro da história, o Morris, que é atacante, também não vai para a disputa da Copa do Mundo de Clubes porque está machucado. Então tem bastante, eles estão com o elenco bem enxuto para essa competição. Esse de fato é o William Borges do Seattle, né? O cara de destaque que está machucado, né? O craque geralmente. Mas eu vivo machucado, ele acha que recupera ainda, né? Mas então, o treinador é o Brian Schmitzer, e daí eles atuam num 4-2-3-1 e o Rusnak é esse meia centralizado que tem muita liberdade para jogar. O jogo baseia muito passa muito por ele. É um cara muito influente, né? Muito influente. Passando sobre o time, Frei, o goleiro, Alex Roldan, lateral direito, Hagen e Bell na zaga. Bell, inclusive, não é titular, vai ser titular por conta de 2 desfalques na zaga. Tem 2 zagueiros que não vão poder participar da competição. Então ele tornou-se titular para a competição. Inclusive foi expulso no jogo que tomaram 3-0 recentemente agora. Tolo na lateral esquerda, 2 volantes em linha, geralmente esses 2 volantes, Christian Roldan e Vargas. Aí uma linha de 3 com De La Vega pela direita, Hot Rock pela esquerda e o Rusnak centralizado. Às vezes, inverte também, o Hot Rock joga pela direita, o De La Vega pela esquerda, ou outros jogadores, quando jogam outros pontas, tem essa... não são estáticos na ponta direita e na ponta esquerda. O De La Vega é um cara que flutua bastante, a gente vai ver nas análises depois do vídeo, né? Como ele também é um cara que participa bastante nesse ataque. E na frente o Ferreira, que é um atacante também que vem em uma fase, tá? Se eu não me engano, ele não fez gol ainda esse ano, ou se fez pouquíssimos gols. Então o atacante tem deixado a desejar, até porque tem o Morris, que eu comentei, que é um atacante que faz bastante gol e não vai participar do Mundial. Mas o time base do Seattle é esse. Basicamente um 4-2-3-1 então, com algumas variações, mudança ali de posição. Pode variar até porque, ponto que eu falei, desse elenco enxuto, então o treinador vai ter que fazer algumas mudanças. Adaptações aí. até, né? Às vezes pode variar o esquema até porque vai enfrentar adversários mais fortes do que habitualmente enfrenta. Então pode ter uma variação, mas se você pegar a base do que atua no campeonato nacional, é mais ou menos isso. Enquanto a gente coloca a análise em vídeo aqui, você tem um recado especial. Tem um recado aí. Enquanto a gente coloca a análise em vídeo, eu queria pedir para você que está assistindo a gente,
curte nosso trabalho, compartilha, manda para os amigos, que isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. A gente faz análises de todos os times que vão enfrentar os brasileiros no Mundial, a gente faz análise de jogadores específicos, jogadores do clube. Além disso, também temos o Fominhas, nosso programa de segunda e quinta às 4 horas da tarde, que nessa época do Mundial falaremos muito sobre o Mundial, vai ser um tema bem falado aqui, né, Matheus? Toda quinta-feira tem o nosso Fominha, a gente vai abordar muito esse tema do Mundial, porque não tem como, né, Will? É o assunto principal, times brasileiros envolvidos, e a gente tem que repercutir aqui no nosso programa toda segunda e quinta, 4 horas da tarde, como você falou. Agora temos o vídeo na tela, vamos para análise então. Vamos lá, a gente começa pela parte defensiva do Seattle, que é uma parte que interessa mais, né? Como o Botafogo vai poder explorar essa questão. E como a gente citou anteriormente, os times norte-americanos dão muito espaço na defesa, jogam muito espaçados, mesmo quando estão em superioridade, também acabam levando gols porque eles marcam muito longe. Vamos mostrar esse lance aqui. Até um contra-ataque ali, na verdade, né, do time adversário, você vê como tá espaçado. Como tem espaço, Eles né? marcam muito longe, ó, como fica 2 jogadores livres dentro da área. Esse jogador aqui, ó, ele não tá em ninguém. Ele não tá em ninguém. Tudo bem, você tem um jogador marcando, mas ele não tá em ninguém. Os 2 jogadores estão livres. E você vê que todos estão olhando pra bola, né? A bola tá no jogador lá, sem espaço, de fato, mas você tem 2 aqui na área livre e já é uma superioridade no setor, né? Momentos até de certo amadorismo, né? E até uma Aí, jogada ó, que acaba marcando a bola, né? E sai o gol do time adversário. Agora, é até engraçado que se você for ver, a quantidade de jogadores do Seattle é maior. Eles têm superioridade, mas como ele marca desencaixado, eles geram espaço para o time adversário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma linha de 6 mais 3 adversários. Tem 9 jogadores aqui. Mas olha o espaço nesse meio, entre as linhas, né, Will? E aí fica... Imagina o Botafogo com esse espaço. cara. Aí que tá. Porque é como a gente falou, o nível de enfrentamento, pegar um Botafogo, pegar um PSG é muito diferente. E assim, ó, essa jogada até roda, e esse jogador aqui, que é quem vai finalizar pro gol, ele tá livre o tempo inteiro, cara. Você vê que os adversários não... O Seattle, né, não procura marcar... Esse jogador ficou livre o tempo inteiro. Né? E aí ele finaliza o gol, né? Ainda o goleirão ali que eu falei que é o destaque, deu uma contribuída. Essa foi... ele defendeu, né? Que, inclusive, eu entrou pra estatística, mas ele defendeu e soltou pra frente. Né? Inclusive, uma coisa antes de passar, eu esqueci de comentar até... O Seattle tem o João Paulo, jogador que foi do Botafogo durante alguns anos, é um jogador lá, mas tem sido banco. Eu esqueci de comentar isso na parte da escalação ali, o torcedor até vai ver a escalação e pensar, cadê o João Paulo? Ele tem sido banco, tem sido pouco utilizado, mas vai pro Mundial. Vai estar uma cara conhecida. Uma cara conhecida, exatamente. Então. Vamos voltar pro vídeo. Mais uma vez aqui, ó, só parando, olha a superioridade. Tem muito mais jogador do Seattle na tela do que do adversário, mas daí o que a gente vai ver... E aqui parece que a linha tá encaixada, né? Aparentemente... Aparenta estar encaixado, mas daí o que você faz... A partir do momento que o seu adversário começa a circular a bola, é o que determina muito se você marca bem ou não, né? E daí como eles condicionam o time inteiro para a bola e deixam um outro espaço livre. E daí gera superioridade aqui em cima do lateral. Superioridade ali, e esses jogadores que a gente circula aqui, livres, né? Você vê que os marcadores aqui no meio campo não estão olhando para eles. Estão olhando a bola. Olha quantos jogadores do Seattle sobrando. É uma jogada até semelhante com aquela que a gente mostrou na primeira, né? Inclusive, se não me engano, o João Paulo aqui, ó, que eu falei. O João Paulo como capitão ali no lance. Aqui é o João Paulo aí. Camisa 6, né? Isso, exatamente. Aí até não resultou em gol. Aqui é falando um pouquinho mais até sobre esse contra-ataque que eles levam e como todo desarrumada a defesa. Aqui vem praticamente 3 contra 2, né, num contra-ataque que... Pode falar. Assim, chama atenção porque o Botafogo gosta desse tipo de jogo, né? Esse jogo de transição rápida. Você vê o Arthur, Igor Jesus, Savarino, enfim, todos os jogadores, o próprio Cuiabano. O Botafogo se encaixa muito nesse jogo. Então fica muito convidativo. O torcedor olha isso aqui já, como eu falei, já abre um sorriso, né? E outra coisa, Marlon Freitas tem uma bola longa muito boa. Então, a partir do momento que você se lança ao ataque, você deixar esse contra-ataque, o Botafogo vai ter espaço. E como você falou, Igor Jesus, Arthur, o próprio centroavante do Botafogo, que é o Igor Jesus, é um centroavante móvel, centroavante que consegue ter velocidade. Então, se eles derem esse espaço, o Botafogo com certeza vai conseguir aproveitar. Você vê que são erros que os próprios adversários dentro da Liga Americana aproveitam e fazem gol, né? As jogadas aqui, a maioria estão sendo gol. Então, assim, o Botafogo, que tem mais qualidade ainda, imagino que vai ter suas oportunidades ali para fazer seus gols, né? Com certeza. Aqui uma saída de bola, né, Will? Saída de bola errada, isso. E daí como é pego já de calça curta, né? Porque você dá esse passe errado e daí o adversário já vem com tudo, até com certa superioridade. Mas um lance perigoso, se eu não me engano, nesse não sai o gol até. Nesse não sai o gol, mas de novo, né? No rebote, os jogadores não são marcados. Você vê que o Seattle até em superioridade de novo, né? Tem 7 jogadores, estão num círculo, o meio ali entre eles fica sempre vazio. Basicamente o que a gente quer dizer é como eles marcam a bola. Porque muitas vezes eles estão com mais gente, mas eles não estão encaixados e estão dando muito espaço. Tanto para a primeira finalização quanto para o rebote. E até numa situação em que eles estão tentando marcar alto, isso acontece, né, Will? Às vezes, isso bem pontuado, Matheus, até se... Muitas vezes eles tentam fazer essa linha encaixada alta. A gente percebe aqui, ó, é uma linha alta encaixotando o time adversário. Mas a partir do momento
que o time adversário consegue sair dessa pressão, vem e pega a defesa totalmente desguarnecida. Pode soltar, por favor. Eles vão conseguir fazer a inversão certa e daí vai estar toda desencaixada a defesa do Seattle. E você vê que uma bola invertida bem feita ali, né? Já pega o time do Seattle tentando sufocar e já leva nas costas, né? Olha, completamente aberto o buraco que Olha tem. a distância das linhas, né? Como a gente vê ali. E aí, uma jogada dessa, eu imagino que o Botafogo vai aproveitar. E se o jogador né? ainda podia ter tocado para cá, ele abriu para a direita. Ó, um pedindo impedimento no meio, os jogadores livres nas costas. Vê que ninguém tá marcando ninguém, né, cara? E muito espaço. Olha quantos jogadores do Seattle, muito espaço para os jogadores finalizarem. Aqui uma roubada de bola, mais uma, né? Mais uma vez, eles perdem a bola nessa parte mais ofensiva e o contra-ataque. Aquilo que você falou do Marlon Freitas. Se é o Marlon Freitas aqui, essa bola certamente chega na opção na frente. E você vê como os jogadores circulados aqui, eles não tentam abafar, né, Will? Porque o perde e pressiona é muito importante, né? A partir do momento que você perdeu a bola, esse perde e pressiona é muito importante, porque você pode encurtar esse jogador do lançamento, ou ao mesmo tempo você pode matar o próprio lance. Nesse não, eles correm para trás. Eles correm para trás, ficam longe do jogador e o jogador consegue achar o passe. Aí é um lançamento que a defesa está aberta e gera uma boa situação. Se eu não me engano, esse é gol ainda. É gol. É gol, aham. Você vê como a defesa falha, né, cara? É uma defesa que dá né? muito espaço. Então, assim, os lances defensivos foram esses, né? Resumindo, um time que dá muito espaço, que marca muito no olho. Fica muito claro, os problemas são muito eminentes, né? Não é algo difícil. O Botafogo tem um grande estudo de analistas ali que com certeza vão enxergar vários pontos falhos para conseguir ganhar do Seattle. Vamos falar um pouquinho sobre a parte ofensiva, como a gente citou. Também é um time que ataca bastante e daí vai ter certa qualidade. Tudo bem, o nível de enfrentamento é diferente, mas consegue produzir ofensivamente, principalmente por causa do Rusnak que eu comentei. Aqui a gente vai ver uma jogada pela direita e eles são muito terminais, a gente até comentou isso antes do vídeo, que é um time muito, joga em transição rápida e sempre tenta finalizar a jogada. Não é um time de muita posse de bola, que fica rondando a área, é uma jogada mais direta. A gente vê como a bola saiu da defesa e já foi pro ataque e finalizou, né? Extremamente terminal. Poucos toques na bola, eles conseguiram finalizar. Ainda tinha um jogador livre aqui, né? Que é o Rusnak. Isso aqui é o Rusnak. Pedindo a bola. Pedindo a bola, mas resultou no gol. Aqui mais uma vez, e daí a gente vai chamar a atenção essa transição direta, esse lançamento. Tem duas jogadas até parecidas, que eles dão o lançamento já pegando em condição de boa finalização. Até o domínio ali dificultou um pouco. Esse é o Rusnak. Mas é uma jogada que sempre termina. Uma jogada terminal. Ele tinha condição de até sair na cara do gol, daí acabou se embaralhando um pouquinho, mas mais uma vez, seguindo essa mesma situação do lance anterior, vai ser uma transição rápida com um bom lançamento. Então, é um time que aproveita muito de espaços se você dá esse espaço para eles lançarem. E parece que a orientação até para os volantes é de fazer essa bola chegar rápida, né? É. Você vê o jogador pedindo a bola aqui de primeira fazendo já, né? esse lançamento de primeira. Bonito lançamento, bola, tá? bonito. E aí acontece a finalização. E nas duas bolas, curioso, né? Que eles perderam o tempo da jogada e ainda conseguiram finalizar no final. E nessa conseguiram ter superioridade. E fazer o gol. Mas você vê que ele primeiro... Porque o ideal era aquele jogador que recebeu a primeira bola sair na cara do goleiro. Mas o que a gente quer mostrar é que essa transição direta muitas vezes dá certo. Essa bola longa deles entra muitas vezes. Aqui já numa construção e como eles atacam, como a gente falou da superioridade. Ó, como tem 3, 4, 5... E tinha mais um jogador aqui, 6 jogadores atacando a linha do time adversário. E até uma movimentação interessante do De La Vega, o camisa 10. O camisa 10. Esse aqui é o pé de pressiona que eu comentei, tá? Agora deu certo, né? É o pé de pressiona que eu comentei. Perderam a bola, já roubaram na sequência. A partir do momento que você tem esse pé de pressiona bem feito, você pega a defesa completamente aberta. E foi o que aconteceu aqui. Pé de pressiona certinho e daí... Eu achei que a decisão foi errada de vir para a esquerda. O jogador estava livre na direita. Mas você veja como eles estavam atacando com bastante gente. E aqui é mais uma orientação do perde pressiona, né? Como a gente vê o 4-4-2 encaixado aqui sem bola, né? E a bola é recuperada num setor bom ali do campo para fazer essa ligação direta, né? E daí, como a gente falou do terminal, né? Você vê como rouba uma bola e já condiciona em poucos toques, eles já saem em boas condições de finalizar. Você veja, passou por 3 jogadores essa bola até chegar na cara do gol. Então, rapidamente eles têm uma transição ali. A finalização não foi das melhores, né? Não é esse o caso, né? A gente até não quer chamar a atenção da finalização, Exatamente. E sim dessa transição Padrão que foi bem deles, feita. Né? Porque assim, como a gente viu nos lances ofensivos, maioria são jogadas muito rápidas, né? Um time que não fica trabalhando tanto essa bola no campo ofensivo. É um time que recupera e já tenta buscar um ataque e finalizar no gol. Time muito objetivo. Objetivo. Com a bola muito objetivo, sem ficar rodeando muito ali. Sempre em direção e muito terminal quando chega mais próximo ao gol. Perfeito. Para a gente fechar o vídeo, Will, o torcedor do Botafogo tem que estar animado? O que pode projetar dessa partida? Para nós aqui é o jogo mais fácil, sem dúvida, né? Mas não só o melhor nós, cenário, não só para nós, mas o melhor cenário era de fato enfrentar o Seattle
no primeiro jogo, né? Eu acho que em relação ao Seattle, o Botafogo, a torcida do Botafogo pode estar confiante. Acho o Botafogo extremamente favorito nesse jogo. E, como eu falei anteriormente, isso que vai condicionar a campanha do Botafogo para enfrentar os outros dois adversários do grupo, que de fato a gente sabe que são adversários muito fortes. Perfeito. William Borges, legal demais ter a sua companhia nessa análise do Seattle, que você só encontra aqui no canal da OWTV Esporte, nosso guia do Mundial, feito com muito detalhe, muito aprofundado para você conhecer os seus adversários, tá? Todos os times que os brasileiros vão enfrentar no Mundial de Clubes, a gente tem vídeo detalhado aqui no canal. Então peço a sua inscrição, o seu like, que você comente aqui embaixo a sua opinião, a gente sempre lê o feedback. E também acompanha o nosso programa de debate, que vai falar muito sobre o Mundial de Clubes, toda segunda e quinta-feira às 4 horas da tarde, aqui no canal da WTV. Grande abraço e até o próximo vídeo.